Seja bem-vindo ao programa Fórum. Hoje nós vamos discutir as mudanças na lei de pensão alimentícia. A lei ficou mais rigorosa para quem fugir do compromisso de educar os filhos. As mudanças já entraram em vigor. O dinheiro que recebe da pensão paga pelo pai desde criança, Thaís sempre usou com a escola. Agora, cursando Direito, ela paga a faculdade e outros gastos do dia a dia. O dinheiro eu uso para manter com os gastos quanto em relação à educação. Eu pago a faculdade, daí pago o meu aluguel. E complemento a renda com o estágio que eu faço, comprando alimento, pagando as outras contas. Mas e quando a pensão não é paga pelo pai ou pela pessoa definida pela justiça? O que fazer? Todas as medidas estão previstas no novo Código de Processo Civil, como a possibilidade de se descontar em folha até 50% do salário do devedor para o pagamento da pensão, até quitar todo o débito. O protesto do nome do devedor junto a um cartório. Neste caso, a determinação deve ser feita por um juiz. Se houver indícios de abandono material, o Ministério Público pode ser acionado. O nome do inadimplente também pode ser incluído na lista de devedores do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e do Serasa. Uma vez transitada e julgada a sentença, e aí não tendo cumprimento automático dessa sentença, você pode então protestar aquela dívida. Isso acaba limitando a questão de crédito para o devedor. Uma das medidas adotadas em caso de falta de pagamento da pensão era a prisão, mas ela não era formalizada. O novo CPC define quando isso acontece e como deverá ser o cumprimento da pena. A prisão pode ocorrer quando até 3 parcelas estiverem atrasadas, mas isso não quita a dívida. O cumprimento da pena é de no máximo 90 dias. Ainda de acordo com o novo Código de Processo Civil, quem for preso permanece em regime fechado e ficará separado dos demais detentos. Para a advogada, as mudanças tornam o pagamento da pensão alimentícia mais ágil e menos burocrático. Ela vai pensar 2 vezes ou mais antes de deixar que isso tudo ocorra, principalmente a questão do protesto e a inclusão do nome dele no SPC e no Serasa, porque isso acaba comprometendo o seu dia a dia. Então, assim, querer comprar uma televisão parcelada, querer fazer um financiamento para tirar um carro, isso acaba comprometendo, o que a gente até então não tinha. Bem, participam do programa hoje João Paulo Sanches, representante do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e Andréa Golmia, defensora pública do Distrito Federal. Gostaria de agradecer a presença dos senhores aqui, terem aceito o nosso convite. Sempre que se fala de pensão alimentícia, tem que se falar da questão da prisão do devedor. Eu gostaria de começar por esse assunto, se os senhores não se importarem. Doutora Andréa, como a senhora vê esse rigor? Traz uma certa polêmica, algumas pessoas acham que isso até inviabiliza a possibilidade do devedor quitar a sua dívida, outras pessoas veem isso como uma forma de exercer uma pressão, que aí imediatamente, até se brinca assim, diz, não, é prender que o dinheiro aparece em 24 horas. Como é que a senhora enxerga essa situação? Olha, William, eu trabalho no maior laboratório jurídico do país, que é a Defensoria Pública. São inúmeros casos. E a gente tem, assim, presenciado no dia a dia que esse meio de coação, ele realmente resulta em resultados positivos para aquela criança necessitada, não é? Então, a ameaça de prisão já ajuda muito. Agora, quando a gente percebe também que quando o executado não tem qualquer possibilidade de pagar esse atrasado, ele vai preso mesmo. Então, a ameaça de prisão é que eu vejo no meu trabalho que é positiva, porque aquele que tem recursos, ele corre para angariar esses recursos e quitar a prestação. Mas aquele que não tem qualquer possibilidade, a gente lamenta, que ele vai preso. Então, a prisão em si, eu não acho assim que seria o ideal, mas essa ameaça, ela resulta, possibilidade, né? Essa possibilidade me favorece quando eu atuo pela parte exequente. Agora, com essa chegada da possibilidade de incluir o nome no Serviço de Proteção ao Crédito, essa ameaça não pode ser postergada, pode vir num segundo momento, já que existe uma nova forma de se coagir? William, eu concordo com o que a doutora Andréa falou e digo o seguinte, tanto a prisão quanto a inclusão do nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito são formas de compeli-lo a pagar o que deve. A gente está tratando de um bem maior, que é manter a subsistência de alguém que precisa dessa pensão alimentícia para a sua própria vida, e tanto a prisão quanto a inclusão do nome do devedor no Serviço de Proteção ao Crédito, quanto essa nova regra agora
do novo Código de Processo Civil de protestar um título, né, que obriga alguém a pagar alimentos, são meios coercitivos, não se tratam de punição, muito menos a prisão é uma punição, é simplesmente para coagi-lo. Eu vejo tudo isso com muito bons olhos, né? Já que nós estamos tratando de um valor maior, que é prestar alimentos a alguém, todas essas medidas, a meu ver, são muito bem-vindas. A inclusão do nome no serviço de proteção ao crédito dificulta muito a vida daquela pessoa que está obrigada a pagar alimentos. Ela vai ter o crédito restrito em qualquer compra que ela venha fazer por conta de ser devedor de alimentos. Isso é muito bom. Inclusive, não terá mais dificuldade de se conseguir um empréstimo para quitar a dívida? Sem dúvida, sem dúvida. Essas dicotomias aparecem agora com as novas regras, né? A prisão também, veja você uma hipótese de um autônomo, de um empresário que é devedor de alimentos e tem contra si expedido um mandado de prisão por essa dívida de alimentos. Se a empresa depende dele, do trabalho dele, para que ele tenha renda, tirar a liberdade dele, tolher a liberdade dele prendendo, como que ele vai conseguir rendimentos? Há decisões muito interessantes, William, no sentido de que não adianta você prender, como a Andréa disse, alguém que não tem condição de pagar. Se a prisão é um meio coercitivo, a pessoa, às vezes, que não tem condição nenhuma de auferir renda para pagar aquela dívida e tantas outras dívidas que certamente essa pessoa terá, de nada vai adiantar prender. Ou seja, ele vai cumprir o prazo legal da prisão de 30, 60 ou até 90 dias, vai sair de lá, vai continuar sendo devedor, vai continuar com o seu crédito restrito na praça e não vai conseguir pagar a pensão. Nesses casos, a gente indica, então, que ele faça uma revisão do valor da pensão para o futuro e o saldo remanescente ele vai continuar devendo e vai pagar, só Deus sabe quando. As pessoas, nem todos sabem que essa revisão pode acontecer em qualquer momento, não é? Não é uma situação muito comum. Às vezes se descobre quando ele chega já numa última situação que ele não está conseguindo honrar, é que vem essa informação. A gente percebe no nosso atendimento que as pessoas não têm bem clara essa informação. Agora, não é sempre que nós podemos promover uma revisão, William. Sim. O que pode provocar? É necessário que se prove a alteração econômica daquele que tem o dever de pagar ou o aumento das necessidades daquele que recebe o alimento. Entendo. Então, não é em qualquer hipótese, não é? Então, eu preciso provar que houve um desequilíbrio econômico entre o pagamento... Significativo? Não. Qualquer desequilíbrio econômico, não precisa ser altamente significativo. Porque nós estamos passando uma fase de desequilíbrio econômico geral. Crise geral. Mas não seria o suficiente para dizer, olha, o país está numa situação difícil, as minhas contas aumentaram, eu preciso rever. Sim. Mesmo que seja um valor pequeno. Sim, é possível. Não tenha dúvida, William. Dificuldade econômica, os reajustes do salário mínimo que vieram, assim, muitas vezes superar os reajustes de salário daqueles que não são indexados em salário mínimo. Eu costumo muito fazer revisional com este fundamento. A pensão é fixada em salário mínimo. O salário subiu muito nos últimos anos, subiu de uma forma razoável, não é? E o devedor hoje não conseguiu acompanhar esse reajuste da base indexadora. Então, qualquer mudança que venha desequilibrar essa relação entre possibilidade do pai e necessidade da criança, que em regra a gente fala de alimentos no que toca à filiação, é fundamento para uma ação revisional. É interessante a senhora lembrar dessa questão que os números são vistos em cima da necessidade da criança e capacidade de pagamento do pai. Mas agora nós temos uma regra que já começa com 30% do valor do salário, seria isso ou eu teria entendido errado? Não, William, essa é uma confusão muito comum que tem acontecido por aí, a gente percebe, tanto no meu escritório de advocacia, na Defensoria Pública, não deve ser diferente. Criou-se um mito de que a pensão alimentícia deveria variar entre 10% a 30% da possibilidade daquele que vai pagar alimentos, e agora, com a nova lei, está se dizendo que até 50% dos vencimentos daquela pessoa podem ser tomados através de uma decisão judicial. Vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Primeiro, não existe na lei, nem na Lei de Alimentos, nem no Código Civil Brasileiro, esse percentual de 10% a 30%. O cálculo, a regra para se calcular a pensão alimentícia é como a doutora Andréa falou, é a necessidade de quem vai receber, ou seja, eu vou comprovar as despesas da criança, ela gasta tanto disso, ela precisa de tanto, e vou fazer uma proporcionalidade com aquilo que o alimentante, geralmente o pai, ou pode ser até mesmo a mãe,
pode pagar. Isso não foi alterado? Isso não foi alterado, isso permanece inalterado. É o binômio necessidade, possibilidade e agora disse até que é um trinômio, proporcionalidade. Você vai pagar aquilo proporcional ao que você ganha. Então não há essa limitação de 30% ou de mínimo de 10%, não. Veja bem, você é uma pessoa, um empresário, volto ao exemplo do empresário, que ganha R$100 mil por mês. 30% de 100 mil é 30 mil, são 30 mil reais. Para uma criança, seja ela qual for, é exagerado. Ainda que seja os 10%, que todo mundo diz que é o mínimo, também é exagerado. 10 mil reais para uma criança recém-nascida é muito dinheiro. Então, esse mito acaba de percentual. Vai se aferir tão somente a possibilidade e a necessidade. A nova regra agora do novo Código de Processo Civil diz que até 50% daqueles que têm contra-cheque, geralmente funcionários públicos, gerentes de empresas, militares, que tem aquela renda certa onde você pode mandar um ofício para que se desconte no contra-cheque dele um valor, essa regra dos 50%, William, ela só vale para o que é devido. Certo. Eu não vou fixar uma pensão com base em até 50% dos vencimentos de alguém, porque isso não é razoável. Eu não vou tomar 50% do salário, dos vencimentos, dos rendimentos, dos soldos de uma pessoa para pagar a pensão para alguém. Isso não é razoável. O que é razoável é ele vai ter um valor que ele está obrigado a pagar para as parcelas vincendas, e o que está para trás é que aí sim, visando o benefício da criança, geralmente, como a doutora disse, né, a gente fala sempre de criança, é que pode se descontar até 50% do salário dele, mas para pagar dívida pretérita regressa. Perfeito. É levado em consideração a quantidade de pensões que a pessoa paga? Com certeza. É levado em consideração quantos filhos ele tem, não é? Qual é o status social dele, o estilo de vida que ele leva, quanto ele recebe por mês, se ele também ajuda mãe, pai, outros parentes que necessitam. Tudo é levado em consideração, né? No contexto. Às vezes detalhes interferem na nossa decisão. A senhora, falando em detalhes, eu me recordo aqui que tem se usado muito recentemente, muito se comenta sobre a utilização de redes sociais para justificar o estilo de vida de uma pessoa. Embora nem sempre a rede social retrate a verdadeira situação da pessoa no dia a dia. Mas um pai que, por exemplo, alega que se encontra numa situação difícil e aparece em fotos, em festas, em viagens, isso pode ser utilizado contra ele? Nós temos utilizado. As pessoas hoje se expõem de forma exagerada, né? E ainda que não retrate a realidade, é isso que ele passa socialmente, né? É esse quadro que ele pintou socialmente. Nós vamos para um rápido intervalo e depois continuamos aqui a nossa conversa sobre as mudanças na lei de pensão alimentícia. Voltamos já. Continuamos nossa conversa sobre as mudanças na lei de pensão alimentícia. Doutor, quem pode pedir a pensão alimentícia? Geralmente a gente fala em filhos, né? Os filhos é que geralmente pedem pensão aos pais. Mas o inverso também é possível, também está na lei. Os pais, na velhice, isso é uma obrigação constitucional nossa, né? Os pais têm o dever de cuidar dos filhos enquanto menores. E nós, filhos, temos a obrigação de cuidar dos nossos pais quando da velhice. Se os pais não tiverem também condição de sustento próprio, nós também poderemos ser demandados a pagar alimentos aos pais. É muito comum, quando o pai alega não ter condições de pagar uma pensão, ou pelo menos chegar naquele número que seria razoável, se utilizar os avós, tios, é uma situação comum? Tem sido comum, William, a gente pedir o complemento da pensão aos avós, não é? A gente resiste um pouco, porque os avós já cumpriram com o dever, já criaram seus filhos, né? E a gente acredita que a gente não deve onerar os avós com mais essa responsabilidade. Mas em casos excepcionais, de grande necessidade da criança e possibilidade flagrante dos avós, a gente tem fixado com muita cautela, muita ponderação. Né? Porque esse complemento é perigoso, William. Porque a criança, como eu disse, ela tem que ter o status social dos pais, não dos avós. Eu posso ter avós com condição financeira elevadíssima, não é? E os pais não. A criança não pode almejar ter o status social dos avós. Ela tem que pleitear um valor que reflita a condição econômica de seus pais e não de seus avós. Quando o pai não trabalha, não tem renda?
Mas pai tem que trabalhar. Eu peço para ele ir lavar carro, catar latinha, não é? O pai tem que trabalhar. Não é? Se o pai não trabalha, mas a criança come todos os dias, William. Então, o pai é responsável por essa criação. Então, normalmente, esse fato não interfere na fixação da pensão. Não é? Quando é um desemprego temporário, que você está diante de um trabalhador, mas numa condição difícil de desemprego, a gente pode até reduzir essa pensão por um período, ajudar esse pai que está em dificuldade financeira a se recuperar. Mas um cidadão que tem o hábito de não trabalhar, a justiça não pode abraçar esse cidadão. Pelo contrário, tem que chamá-lo, não é, e impor a sua responsabilidade e dizer que essa conduta de não trabalhador, que é comum. E a postura, se me permite, doutora Andréa, a postura do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal não tem sido nada complacente com esses pais que são obrigados a pagar a pensão alimentícia e chegam lá alegando que não tem emprego, que estão sem renda. Que são obrigados sim a pagar, vai ter que se virar para arrumar a renda. É óbvio que a pensão vai ser fixada num patamar razoável, aí, geralmente metade de um salário mínimo, a depender da condição da pessoa, mas isso não é desculpa para se desobrigar, não, e decorre de um princípio que chama paternidade responsável. Né? Ou seja, botou-se uma criança no mundo, você é responsável pelo sustento dela. Quando o responsável por pagar a pensão trabalha e grande parte do seu rendimento vem de comissões. É uma dificuldade muito grande, William. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta nos tribunais pelo seguinte: quando é aquele funcionário público que tem um rendimento certinho, é simples, você pede para o juiz um percentual, o juiz manda um ofício, vai se descontar aquele percentual sobre uma renda certa. Quando não se tem conhecimento da renda, os juízes têm se valido aqui das quebras de sigilo, né, bancário, fiscal, conta corrente, cartões de crédito, para você ter noção de quanto essa pessoa aufere de renda. E alice a isto o fato de Facebook, da teoria da aparência que a gente chama. Então chega um pobre coitado lá se fazendo de pobre coitado perante um juiz, de que não tem renda, de que não tem nada, mas ao passo que o Facebook dele ele está ostentando viagens, comidas caras, restaurantes bons, isso tudo. Isso tudo serve como um conjunto probatório, aliado a essas outras quebras de sigilo do juiz, para você se fixar num valor que seja razoável e que atenda os interesses do necessitado. Num passado muito recente, grande parte dos filhos ficavam com as mães e os pais eram responsáveis pela pensão alimentícia. Hoje, com a priorização da guarda compartilhada, acaba a questão da pensão alimentícia. Como é que funciona o sustento do filho? Não, William, não houve qualquer alteração no critério da pensão. Nós temos a guarda compartilhada, que significa compartilhar responsabilidades, decisões, né, doutor João? Perfeito. Mas temos o lar de referência, que é aquele lar onde a criança passa a maior parte do seu tempo. Sim. Não é? Então, a criança passa a maior parte do tempo com um dos genitores. E o outro genitor, não é, que não detém o lar de referência, é obrigado a pensionar o menor. Então, não houve qualquer alteração na fixação da pensão diante da guarda compartilhada. Agora, eu gostaria de observar uma coisa que tem me feito ficar muito feliz. Eu acho que essa nova geração, ela começa a querer exercer a paternidade responsável. Hoje eu vejo os pais buscando a tutela jurisdicional para estar com seus filhos, para querer se inserir na vida dos filhos. Muito bonito, William. Nós temos uma geração nova, pais que querem ser pais. Né? E vão me procurar e buscar. Olha, ela me deixa ver meu filho, eu quero ver meu filho, eu quero estar com meu filho. E esse número tem aumentado progressivamente. Eu acho que nós estamos passando por uma transformação cultural. Sem dúvida. Boa. Muito boa, nesse sentido, muito boa. Em casos de atraso, é previsto já pela lei os juros, o quanto se deve pagar pela dívida? Juros de pensão alimentícia só são devidos a partir do momento em que ela é fixada. Como é que funciona a fixação da pensão alimentícia? Aquela pessoa que necessita entra com uma ação de alimentos e a partir do momento em que o juiz fixa os chamados alimentos provisórios, que podem ser deferidos numa liminar, a partir de ali esses alimentos retroagem até a data da citação do devedor e a partir de ali, se ele não pagar, vai incidir correção monetária e eventuais juros. E a partir daí, de qualquer atraso, é que pode o credor ajuizar a ação competente, uma execução
de alimentos ou um cumprimento de sentença, se for fixado judicialmente, para ter esse valor acreditado a seu favor. Essa solicitação pode surgir, inclusive, na gravidez, né? Pode, alimentos gravídicos. Alimentos gravídicos, que a gente tem notado também, doutor João, não sei se é a sua experiência, que as gestantes nos procuram tardiamente. Aí depois acaba que esse pedido de alimentos gravídicos se já sai junto com a criança. E se convola em investigação de paternidade, alimentos definitivos. Tem sido muito positiva a postura dos nossos juízes, que tem tido benevolência, inclusive, de fazer essa mudança de rito para prestigiar a criança. Mas né? eu atribuo isso, doutora, a uma desinformação geral, esse comparecimento tardio para requerer os alimentos gravídicos, a uma desinformação geral. Né? Porque desde a concepção, desde o primeiro dia de gravidez ali, o pai da criança já pode estar obrigado a auxiliar todos os exames, toda a necessidade da gestante já pode ser auxiliada através desses alimentos gravídicos. Muitas pessoas não sabem disso. Eu não sei se a gente sai um pouquinho do nosso assunto, mas é uma curiosidade que com certeza vai parecer que a gente está em casa acompanhando a nossa entrevista. No caso dessa solicitação de início de uma pensão antes do nascimento da criança, se comprovando mais tarde que aquele pai indicado não é realmente o pai biológico, como fica essa situação? Ele tem que entrar com uma ação? Ele pode pedir esse dinheiro de volta? Como é que termina essa história? Os alimentos não admitem esse pedido de repetição de indébito. Então, ele vai ficar sem poder se ver ressarcido. Muito comum, infelizmente, que a gente encontra é de mães que precisam entrar com esse pedido de pensão alimentícia e às vezes não tem mais o contato com o pai, se mudou. Como é que isso funciona na prática? É uma situação bastante delicada, né? Você tem que tentar citar esse réu, esse devedor de alguma forma, existem vários meios processuais para isso, mas se ele estiver em local incerto e não sabido, vai ser muito difícil dessa criança ser amparada através desse pedido feito pela mãe. Isso é triste, isso acontece muito sim, William, né? Principalmente nesses nossos rincões adentro do Brasil aí, de tentar localizar algum devedor de alimentos, mas, lamentavelmente, nós não temos meios para tentar. Se ele não for localizado, ele pode estar obrigado a uma pensão alimentícia, mas não vai. E aí, esse valor retroage quando ele é encontrado ou não? Esse valor sempre retroage até a data do momento em que ele for citado. Né? Então, fixou-se a pensão alimentícia, ela é devida a partir do momento em que ele é citado. E para isso, ele precisa ter essa informação. Precisa ser citado. Se ele não for citado, não vai ter como. Nessas mudanças de lei, algo desagradou a senhora? Há um ponto especificamente. O cumprimento de sentença pelo rito da expropriação, doutor João. Patrimonial, né? Exatamente. Em que o executado ele é intimado, ele tem prazo de 15 dias. Mudou. Enquanto, se fosse um título extrajudicial, o prazo de 3 dias. Então, esse foi um detalhe que me desagradou, não é? Esse prazo ficou elástico demais. Ficou elástico demais, ficou elástico demais. Mas, do mais, eu achei que o novo código avançou, como toda legislação complexa e extensa, tem os seus defeitos, mas eu daria um conceito razoável para esse novo código. Mas esse detalhe me deixou, assim, chateada, né? O que o senhor acha que tenha provocado? Olha, essa mudança? O que se buscava com ela? O que se buscava é dar maior possibilidade ao devedor de angariar meios de pagar a pensão. Mas não se justifica realmente essa disparidade de, no caso da prisão, se dar apenas 3 dias para ele pagar sob pena de prisão e no caso do rito patrimonial, onde não se requer a prisão, mas sim vai em cima do patrimônio do devedor, contas bancárias, carros, imóveis, o que ele tiver para satisfazer esse crédito, dar a ele 15 dias. Não me parece também realmente justificável. Mas eu vejo todas as novidades com muito bons olhos. Eu acho que elas são benéficas a todos nós, operadores de direito, principalmente aos jurisdicionados, aqueles que procuram a justiça. Né? E eu cito aqui Cândido Rangel Dinamarca, nosso grande jurista, que diz que é preciso boa vontade com as novas normas. Né? A gente depende delas e são elas que estão aí, é com elas que nós vamos trabalhar. Perfeito. Nós temos que trabalhar. Né? Bom, dessa forma, nós encerramos o programa, agradecendo novamente a presença dos senhores aqui. Obrigada, William. Prazer. Bom, encerramos o fórum.
Conversamos hoje sobre as mudanças na lei de pensão alimentícia. Aqui no estúdio recebemos João Paulo Sanches, representante do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e também Andréa Golmia, defensora pública do Distrito Federal. Se você quiser rever ou acompanhar essa e outras entrevistas, você pode acessar o nosso site, atvjustiça.jus.br. Até o próximo encontro.